Ele é jovem, ingressou no Ministério Público em 2003, tendo sido primeiro colocado no concurso público, mas desde a semana passada já está com a missão de conduzir o Ministério Público da Paraíba no seu segundo mandato como Procurador-Geral de Justiça da Paraíba. Eu estou falando de Francisco Seráfico, que está aqui conosco nos estúdios da TV Arapuã, programa Frente a Frente. Doutor Seráfico, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui e ter aceitado o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço o convite. Bom demais. Muita gente não sabe ainda, doutor Seráfico, que você, antes de ingressar no Ministério Público, no ano de 2003, é isso? Você foi político, você teve um mandato de vereador. Conta pra gente que história é essa, como foi essa história? Olha, eu ingressei na Universidade Federal da Paraíba em 1997. Tive a oportunidade de ser aprovado num concurso público temporário para o IBGE e logo depois aprovado num concurso público para o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Ainda estudando Direito? Ainda estudante de Direito, onde assumi em 98 e permaneci até 2003, quando passei no concurso para promotor de Justiça. E em 2000, eu tive a oportunidade de ser candidato ao cargo de vereador em Santa Luzia, fui eleito, assumi em 2001 e permaneci por 2 anos e 5 meses, desempenhando as funções como vereador e como um auxiliar de auditor do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Ainda tem tempo para estudar? Ainda tive que encontrar tempo para estudar e assistir aula. E aí, nesse período também, eu tive grandes lições quando pude ter um estágio voluntário no gabinete do desembargador Abraham Lincoln também, e tive grandes ensinamentos, e a gente tem que encontrar tempo, né? Para estudar, e graças a Deus, em 2013, eu passei no cargo de promotor de justiça. Mas que experiência você traz desse pequeno momento como política? E eu lhe pergunto, já lhe pergunto, política nunca mais? ou ainda tem ali um sonho? Não, na verdade, por impossibilidade também material. Hoje o promotor de justiça que ingressou no Ministério Público depois da Constituição de 88, ele não pode mais ser candidato. Houve uma discussão no período de 88 a 2004, se poderia haver essa possibilidade, mas se entendeu que não haveria possibilidade. Está em discussão a nova PEC para que garantisse essa legitimidade eleitoral também ao membro do Ministério Público, mas ainda em discussão. Então, por enquanto, a gente permanece nas linhas que, assim, sou apaixonado pelo cargo de promotor de justiça, mas, assim, são grandes ensinamentos, Luiz. Ensinamentos tanto do Tribunal de Contas, onde passei 5 anos no setor de licitações, avaliando licitações, emitindo pareceres, e também no Parlamento. O Parlamento, ele é apaixonante, a possibilidade de você legislar, de você discutir, de você fiscalizar, de ter esse diálogo muito próximo com a sociedade, com o cidadão, sobretudo mais humilde. É uma grande experiência e fiz lá grandes colegas no Parlamento lá em Santa Luzia. E você aprendeu tanto que foi eleito e reeleito agora para Procurador-Geral de Justiça. Essa eleição, sobretudo essa da recondução, foi conduzida de uma forma dentro de uma unidade, de um processo de unidade que chamou a atenção, respeitando, obviamente, que o sentimento de cada membro do Ministério Público, mas havia um clima e há um clima de unidade dentro da instituição. Esse é o clima de hoje mesmo. Em algum momento havia uma disputa mais política interna dentro do Ministério Público. Isso é ruim ou bom para a instituição? Esse cenário de hoje é um cenário de melhor unidade. Um sinal de unidade sempre é o cenário mais positivo. Mas é importante esses debates internos, esse diálogo com os membros do colégio, os membros que têm mais experiência, procuradores, os promotores em geral, os servidores. Temos a oportunidade nessa gestão, Luiz, visitar diversos colegas, realizar diversos encontros regionais, ouvindo as demandas da classe, procurando atendê-las e buscando trazer essa unidade, mostrando que o Ministério Público unido é um Ministério Público que produz melhores resultados para a sociedade. E essa eleição foi o reflexo muito desse trabalho. Tivemos uma candidatura também de oposição, mas um processo muito tranquilo, todos os candidatos se portando com muita ética, com muita retidão, numa eleição interna. E, graças a Deus, nós tivemos uma grande votação da classe e, posteriormente, nomeado pelo governador para exercer mais 2 anos esse cargo de procurador-geral. E sem interferência externa, porque havia uma discussão anterior que as disputas internas dentro do Ministério Público, elas refletiam um pouco do cenário político de fora. Isso está banido, isso está... Existe uma luta muito grande da classe em defesa do mais votado. Por óbvio, constitucionalmente, o governador ele tem o direito de nomear, a prerrogativa de nomear qualquer dos 3 integrantes da lista, e a regra constitucional é o jogo que tem que ser aceito. Mas existe uma bandeira, um sentimento na classe muito forte, no sentido de preservar a
a indicação do mais votado. É assim que vem acontecendo na Paraíba desde o ano 2009. Nós estamos verificando o respeito à indicação do mais votado, o que gera uma sensação de maior unidade, uma sensação na classe muito positiva. E, mais uma vez, o governador ele atendeu esses reclamos da classe e procedeu à indicação do mais votado. Doutor Seráfico, de 2003 para cá, do seu ingresso no Ministério Público para cá, do ponto de vista da atuação do promotor, da atuação do procurador, o que é que mudou no Ministério Público? O que é que avançou e o que é que retrocedeu ao longo desses 16 anos de sua atuação no Ministério Público aqui na Paraíba? O que é que mudou do ponto de vista da atuação do promotor? Foram diversas mudanças. Na verdade, desde 88, com a Constituição, o Ministério Público adquiriu uma feição muito diferente, uma feição diferente de outros países, Luiz. Aqui o Ministério Público ele tem uma atuação criminal e uma atuação na área civil, na área social. Então, tem que abarcar essas duas vertentes. Então, mudou muito, houve uma atuação muito mais efetiva na área social. Uma busca muito efetiva como indutor de políticas públicas, buscando pressões legítimas, na verdade, dos governos estaduais, municipais, em busca de políticas sociais, de melhores ações para a sociedade, né? E com discussões, com diálogos, houve muito. Quando eu entrei, eu ingressei no Ministério Público ainda com uma vertente muito da área criminal. E nós verificamos com o tempo um enfoque muito forte e direcionado para uma área social. Hoje o Ministério Público ele tem uma linha muito clara de combate à crime organizado, desvio de recursos públicos, através de órgãos internos e na atuação das promotorias, mas uma atuação muito forte na temática social, atendimento da população diário, a atuação dos órgãos internos do Ministério Público, buscando traçar políticas institucionais, porque o promotor no dia a dia em sua promotoria não tem condições humanas de abarcar todas as demandas. Então nós trazemos e criamos políticas institucionais para levar para todo o Estado, com os órgãos de administração levando para todo o Estado, porque facilita a atuação, mas por óbvio com muito diálogo, com muita harmonia, respeitando os poderes constituídos, que foram os poderes eleitos pelo povo para a adoção das políticas necessárias. Aliás, no seu discurso de posse agora, a gente tem até imagens da solenidade de posse, não é isso? Na solenidade de posse, na quinta-feira, no Espaço Cultural, está aí aqui em nossa tela, lá no Espaço Cultural, solenidade de posse da quinta-feira, a presença do governador, João Azevedo, enfim, do presidente da Assembleia, dos chefes dos poderes e também membros do Judiciário. Você, no seu discurso de posse, esse daí, fez um destaque sobre a importância do Ministério Público ser mais mediador de conflitos do que provocador ou responsável, né, por intervenções ou acusações. Isso é possível mesmo? Dá para tirar isso da retórica e colocar em prática o Ministério Público como mais mediador de conflitos e não causador deles? Com certeza. Nós buscamos hoje uma atuação muito forte, Luiz, tanto na linha da mediação como da não persecução penal. Na verdade, são práticas autocompositivas. Nós temos que buscar essas soluções para também desafogar o judiciário. Não adianta só provocar o judiciário e empurrar uma discussão que podemos ter na promotoria, junto com os órgãos, para o judiciário. Um outro campo de discussão que os processos vão naturalmente se prolongar por mais tempo. Então, a grande ideia é trazer essas discussões para dentro do Ministério Público. A justiça social não é feita no final, né? Não é feita ao final, ou seja, vão ter pessoas que não vão ter atendido a sua pretensão e sua interesse. Vai ser muitas vezes um vencedor que não se sente efetivamente vencedor e um vencido, na verdade, não se sente efetivamente perdido em sua interesse. Então, essa discussão para o campo da mediação, e nós temos hoje uma Câmara de Mediação instituída na instituição, mas precisamos incentivá-la, é trazer essas discussões de alto relevo e de discussões no Estado da Paraíba para essa Câmara de Mediação, chamando as partes, discutindo e buscando efetivamente chegar à resolução do problema, a resolução, a pacificação do conflito, e não simplesmente dizer quem tem direito com um acordo. Um acordo não resolve o conflito. Então a nossa busca é por essa linha de mediação, também na área de criminal de acordos de não persecução. Nós tivemos a oportunidade de, como procurador-geral, firmar mais de 70 acordos com prefeitos de não persecução penal. Ou seja, o Ministério Público se compromete a não perseguir criminalmente, mas os prefeitos também se comprometem a cumprir determinadas regras, a adotar determinados parâmetros, e isso tem tido um ganho muito efetivo. Você tem uma ideia, em São Paulo diminuíram várias ações penais só com o fortalecimento desses acordos de não persecução. E esse número de 70 ao longo desses 2 anos? Esses 70 só com prefeitos de um projeto que foi o combate aos lixões. Só com esses combates aos lixões assinamos 70 acordos de não persecução penal. Fora os outros acordos
com prefeitos. Falo de prefeitos porque a atribuição de pessoas com prerrogativa de foro é a atribuição da Procuradoria-Geral, mas os promotores também, eles têm realizado diversos acordos. Nós queremos institucionalizar essa prática de forma efetiva, incentivando para que os demais membros assim o procedam, diminuindo o volume. Ora, muitas vezes você recebe, numa própria audiência de custódia, a presença do juiz, do promotor, do réu, do advogado, processos que não são complexos, com penas mais leves, sem violência ou ameaça. Por que não resolver o processo de imediato? Só para gerar, empurrar para o judiciário um processo que vai durar 1, 2, 3 anos, e aí você abarrota os cartórios das secretarias judiciais e você não consegue resolver o problema. Então nós estamos incentivando muito essa prática de mediação de autocomposição na área civil e criminal. Agora, o gestor público que está nos assistindo agora, o prefeito, enfim, sobretudo do Poder Executivo, certamente deve concordar com o que eu vou dizer agora, que há por parte do Ministério Público, em alguns casos, um excesso de processos de determinação de cumprimentos de atos administrativos que seriam de prerrogativa do gestor. Por exemplo, olha, abre essa escola no dia tal, compra esse medicamento, abre esse hospital, abre essa ala do hospital nesse dia tal. Isso, qual é o limite da não interferência do Ministério Público no Poder Executivo, que tem ali a prerrogativa de gerir os recursos e saber necessariamente quando, e onde e como aplicá-los? Essa é uma pergunta essencial. E a gente, primeiramente, tem que respeitar, né, os prefeitos, os gestores que foram eleitos pela população para resolver as demandas. E por isso que o papel do Ministério Público é um papel muito mais mediador. Ele precisa buscar esse diálogo. Eu defendi muito essa linha do diálogo com as instituições. Chamar os gestores, mostrar, não pode suplantar a administração dos prefeitos. Mas, por óbvio, também existe muita população que procura, que já busca o Ministério Público como a última saída, a última porta, que já procurou os poderes constituídos e não foi resolvido. E aí se entra naquele dilema. Se está interferindo demais na atuação do município, só que existe um direito social que não foi resguardado pelo prefeito. Então, tem que se buscar muito além do diálogo, tentando encontrar parcerias, meios de resolução desses problemas, mas, por óbvio, ao final, se não for resolvido um problema que a Constituição e a legislação assegura, cabe ao Ministério Público buscar os meios corretos, que é o oferecimento da ação judicial para a busca daquele problema. Também não se pode se imaginar que, contudo, é ação criminal, ação de probidade. Não, pelo contrário. Ali é a busca de resolver um problema. E se não houver a concordância entre as partes, cabe ao promotor de justiça ingressar com a ação judicial buscando a resolução daquele problema. Nós sabemos, por óbvio, em uma ou outra situação pode existir algum equívoco, mas, no geral, nós temos que respeitar os poderes constituídos buscando a linha do diálogo. Agora, claro, se não obter a linha do diálogo, também procurar atender o interesse daquele cidadão, da população que busca o Ministério Público como a última porta, já que já procurou os poderes constituídos como via de regra. Nesse debate de extrapolar ou não os limites, dentro do processo da área criminal, sobretudo, o Brasil passa por uma discussão, o mundo jurídico passa por o meio jurídico passa por uma discussão, que é a lei do abuso de autoridade. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro deve sancionar até, ou vetar, né, se posicionar até sexta-feira, certamente esta semana. Qual é a perspectiva de Francisco Serafim, Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, em relação à lei do abuso de autoridade? Ela, de fato, intimida e torna vulnerável ao trabalho e à atuação do Ministério Público? Em diversos pontos, sim. A legislação de abuso de autoridade é uma legislação de 1965. É uma legislação que ela precisa, como outras legislações, até porque bem antes da Constituição de 38, de aperfeiçoamentos. Isso é discutível no campo próprio, que é o Parlamento. Isso é indiscutível, concordamos com essa questão. O que nos chama de cara a primeira atenção é a forma e o momento que ela foi aprovada. Era uma lei que estava em discussão, né, que foi retirada de prioridade em suas discussões, e de repente se adota um caráter de urgência e aprova-se a legislação com diversos artigos previstos nessa legislação muito abertos. Artigos que quando você percebe a sua análise, em manifesta desconformidade, que geram para o aplicador da lei uma margem de subjetivismo muito grande. E nenhuma legislação pode ser aplicada dessa forma. Para você ter uma ideia, tem um artigo lá que diz: instaurar procedimento sem indício de culpabilidade. Ora, a gente se instaura um procedimento quando se recebe elementos para se apurar a responsabilidade e se apurar a materialidade. Não pode ser um fato posterior, né? Claro, então assim, a gente justamente busca coletar elementos. Então,
a forma que a legislação, que diversos artigos foram aprovados dessa legislação, como, por exemplo, no próprio artigo 1º, parágrafo 1º, ele dá uma margem de muito subjetivismo para quem vai aplicar a legislação, é um risco muito grande, seja para o membro do Ministério Público, seja para o aplicador, o magistrado. E esse é o nosso grande receio, que isso vai ferir a independência. Ninguém é favorável ao abuso. Eventualmente, situação de abuso tem que ser punida. O Conselho Nacional do Ministério Público tem que agir, vem agindo, basta ver as últimas ações do Conselho Nacional do Ministério Público, a corregedoria, a legislação, que já existe uma lei de abuso de autoridade que precisa ser aperfeiçoada. Tem casos de abuso aqui na Paraíba que estão sendo apurados? Aqui na Paraíba, eu não conheço casos pela corregedoria que estejam em atuação. Mas no Conselho Nacional do Ministério Público tem vários casos, quando há representação, que ele instaura e se apura casos de abuso. E teve vários casos que foram instaurados, já de abuso de autoridade e com punição pelo Conselho Nacional. Tem que haver punição pelo órgão próprio. Ninguém é favorável a qualquer mal profissional. Agora, a forma que está sendo aprovada vários artigos, artigo 27, 28, 30, primeiro, da legislação, basta pegar a sua leitura, são tipos muito abertos, regras muito abertas, que deixam, por exemplo, o aplicador e o membro do Ministério Público muito vulnerável em sua atuação. Imagina um magistrado que decreta uma prisão preventiva e, posteriormente, essa prisão preventiva ela é revogada pelo Tribunal de Justiça. Esse magistrado vai ser punido por esse entendimento contrário ao tribunal? Então, assim, é um risco que a gente fica, sobretudo com a independência, porque é essa independência que não pode ser escudo para nenhuma prática, e todo mundo aqui é contra escudo, mas que deixa vulnerável, ou pode deixar vulnerável uma atuação. Se ela passar do jeito que está, na integralidade, você acha que... qual é um grande risco. Um grande risco para as atuações, porque os colegas vão ficar com muito receio em diversas atuações. Vai se precisar de grandes avaliações antes da instauração de algum procedimento. E isso vai dificultar. Porque essa maior quantidade de procedimentos, não tenha dúvida, isso vem muito da transparência, do controle, da possibilidade de investigações. E isso vai gerar um receio, tanto no membro do Ministério Público, como no aplicador da lei, no magistrado, no juiz. No combate à criminalidade, vale tudo pela investigação? Não, de forma nenhuma. Tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei. Nós temos que ter limites éticos, nós temos que agir com prudência dentro da lei. Precisamos agir sempre com responsabilidade. Nas nossas investigações, todas têm que agir com muita responsabilidade, com muita discrição. A gente não pode estar expondo as pessoas sem que exista uma indicação muito clara de oferecimento e denúncia. Porque senão, com qualquer investigação, há uma exposição muito clara. Muitas vezes, se há um sigilo na investigação, para preservar a parte. Eu ia perguntar sobre isso, que a parte da classe política fala muito no espetáculo das investigações, a partir, naturalmente, do debate que se fez a partir da Lava Jato. Que leitura você faz sobre isso? Quer dizer, existe, de fato, alguns excessos do ponto de vista do tratamento midiático de alguns processos de investigação, ou isso, enfim, é um pouco incontrolável, porque vai de membro, de procurador para procurador, de promotor para promotor. Como é que se controla isso, por exemplo, dentro do Ministério Público da Paraíba? Olha, primeiramente, sempre que a gente se decreta um sigilo de investigação, é muitas vezes no interesse da própria acusação, do próprio Ministério Público. Muitas vezes a gente tem interesse em se decretar o sigilo e quando se pede o sigilo, obviamente quase nenhum interesse do Ministério Público em que haja algum vazamento. Então, a gente procura evitar. Existem algumas situações que podem ter acontecido excesso de divulgação, mediatismo? Sim. Mas nós, em nossa gestão, procuramos, acima de tudo, evitar situações midiáticas. Por óbvio, existe, por outro lado, um dever de informar a população. Nós mesmos cobramos. A imprensa cobra, e é dever da imprensa, é direito da imprensa cobrar também essas informações. Então, existe aí um limite muito tênue entre a questão da transparência, o direito de informação da população e também o direito de preservação, muitas vezes, de um investigado. Então, a gente procura evitar mediatismo. Agora, a gente tem que divulgar à sociedade também os nossos atos. Tem que divulgar as ações, procurando evitar mediatismos, procurando acusações injustas, acusações antecipadas, que a pessoa seja, muitas vezes, previamente condenada com a divulgação de um fato. Porque hoje muitas vezes pior para um acusado a divulgação de um fato do que provavelmente a condenação. Então tem que se ter muita cautela. Aliás, na lei, se eu não me engano, na lei do abuso tem um item lá específico para o proibindo, vedando o acusador de utilizar espaços midiáticos
para fortalecer a narrativa da acusação, né? Nem nas redes sociais, nem na própria imprensa, né? Na verdade, já há um próprio interesse do Ministério Público e muitas vezes preservar. Agora, existe um artigo que fala de questões de filmagens. É muito difícil se controlar a filmagem da própria imprensa. É muito difícil se controlar. É uma responsabilidade que não cabe ao Não cabe muitas vezes. Então, assim, a gente fica preocupado com essas questões que estão previstas na lei de abuso de autoridade, que pode ser colocada sobre o membro do Ministério Público ou sobre o magistrado. E muitas vezes esse processo tem conhecimento de várias partes, muitas vezes do próprio advogado, do próprio réu. A imprensa às vezes consegue obter por outros meios, existe sigilo da fonte. Então a gente precisa ter muita cautela. Daí a nossa preocupação, e tivemos a oportunidade de externar essa preocupação ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e também no gabinete da Presidência da República, sobre essas preocupações do projeto. Há uma indicação de vários vetos. Não se sabe hoje quais são esses vetos. A gente aguarda. Né? A nossa esperança era que o veto fosse integral, mas ainda que fosse parcial, que vá direcionar justamente nesses artigos que têm cláusulas absolutamente abertas e que colocam um risco à independência da instituição. Tem uma que trata das questões das prisões temporárias e preventivas, enfim, alegando que há uma certa indústria de prisões preventivas e temporárias. Sua leitura sobre isso. Aí citam-se alguns casos, por exemplo, o caso do ex-presidente Temer, que, enfim, teria sido preso de forma injusta ou exagerada, né? Que leitura você tem em relação especificamente à questão das prisões? Eu penso que a leitura dessas questões vai de acordo com a observância dos requisitos para as prisões cautelares. Existem requisitos que precisam ser observados para as prisões cautelares. A prisão cautelar, ela só pode ser decretada preventiva temporária quando ou necessária para as investigações policiais, ou como garantia da ordem pública, da ordem econômica, preservação da instrução criminal. Precisam ser observadas essas regras. Se há um pedido do membro do Ministério Público, e não é caso também de aplicação de medida substitutiva, medida cautelar substitutiva, como tornozeleira ou outra medida de comparecimento a juízo, se há observância desses regramentos, tem que haver, por força de lei, a aplicação da medida de exceção. Então, penso que a avaliação passa por esses critérios da prisão preventiva, e não elas serem utilizadas como um meio midiático ou como meio de forçar colaborações. Sim, forçar a delação. Pelo contrário. Se há necessidade de aplicação das medidas cautelares, elas têm que ser aplicadas por força da lei. Independentemente de gerar ou não uma colaboração, independente de questão midiática, é por força de aplicação da lei. Então, eu penso que a avaliação dessa questão é muito mais na avaliação dos critérios da preventiva do que propriamente na fase posterior. Seráfico, o Brasil todo está acompanhando a partir dos vazamentos de supostas conversas e diálogos entre o juiz Sérgio Moro, o então juiz Sérgio Moro, e membros, né, do Ministério Público Federal, da Força Tarefa da Lava Jato. Explica para quem está em casa, na sua visão, levando em consideração a sua experiência, inclusive, dentro do Ministério Público. E aquilo dali, aquilo é comum, aquilo é correto, aquilo está dentro dos limites naturais, ou houve em algum outro momento, levando em consideração a veracidade das mensagens, houve em algum momento algum excesso por parte das partes envolvidas? Que leitura você pode fazer dali? Olha, é a leitura que a gente escuta muito mais na mídia, até porque parte dos procuradores eles não confirmam a integralidade das conversas, mas alguns expressamente assim o confirmam, uma ou outra conversa, como foi o caso de uma procuradora recente, que inclusive chegou a pedir desculpas. Pedir desculpas, isso. Pedir desculpas. Se ela confirma, ela pedir desculpas e pensa que agiu correto. Mas eu vejo que a gente precisa separar muito essas situações. Primeiramente porque a partir dessas conversas se quer colocar em xeque algumas investigações. Eu penso que esse seja um fator essencial. Primeiro, de avaliação. Essas conversas, se elas efetivamente tiverem existido em sua integralidade, porque não há confirmação de todas as partes, mas se elas tiverem existido, elas não colocam em discussão, em xeque, a própria existência de condenações em alguns desses processos. Tanto que em muitos deles houve condenação em primeiro grau, houve recurso e condenação, inclusive com pena mais grave em segundo grau, e depois houve uma confirmação nas instâncias superiores. Então isso mostra que mas o STF está começando a anular algumas decisões. Mas anular não em razão dessas questões, anular por uma situação ligada de inversão a um rito de inversão. Isso. Que foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal numa questão que diz respeito à ordem das alegações finais. Que a lei estabelecia que primeiro para o Ministério Público e depois para a defesa, mas o Supremo veio entender que com a lei de organização criminosa que estabeleceu o Instituto da Colaboração e por ser o delator também é réu, mas mesmo ele sendo réu, tendo tido acusações dele
em relação a outros réus, as alegações dele tinham que ser oferecidas primeiramente do que os réus que não eram delatores. O que está em questionamento pela Procuradora-Geral da República questionou essa decisão e pediu que houvesse, por se tratar de uma decisão de repercussão geral, né, que vai impactar diversos processos, que houvesse decisão plenária sobre essa matéria para que haja uma reflexão melhor sobre uma questão, para ser debatida sob a ótica jurídica e, ao final, o entendimento do Supremo é um entendimento que deve prevalecer e deve ser respeitado. Em linhas gerais, você concorda? Em linhas gerais, eu penso que a lei não faz essa distinção. A lei não faz essa distinção. Só que, em razão dessa nova sistemática, o Supremo vai decidir se há essa necessidade de mudança. Mas a lei nunca fez distinção entre delatores e delatados. A lei nunca fez distinção, por exemplo, entre réus que delatam sem que houvesse o benefício da colaboração. Porque um réu que delata o seu comparsa, que não teve instituto da colaboração, também não teria que apresentar argumentações e alegações finais em primeiro plano. Então, também era uma ótica que já era para ter sido observada. A colaboração premiada não é um instituto de 2012, 13, com a lei de organização criminosa. Já existia delação num ambiente menor, desde a lei dos crimes hediondos de 90, a lei de organização criminosa de 95, a primeira versão, só que em ambientes, em contextos bem menores. Então, são questões que precisam ser observadas. E em relação à Lava Jato, você perguntou mais especificamente, eu preciso esclarecer que não pode influenciar os processos. E penso que essas discussões, elas são importantes para que cada instituição se aprimore cada vez mais em limites éticos, na questão do relacionamento. Porque o trato com o magistrado, o trato com o advogado, é normal e é necessário dentro de cada processo. Observados os padrões éticos. Tem que ser necessário. Quando nós debatemos com juízes, os advogados vão despachar com os magistrados, com os desembargadores, vêm despachar com os próprios membros do Ministério Público. Isso é absolutamente normal, essas discussões. Desde que isso não interfira e não gere nenhum impacto sobre a investigação, que não pode. As investigações, elas têm que ser pautadas, todas elas, na impessoalidade e na imparcialidade acima de tudo. Com base nisso, a gente não vai tratar naturalmente de casos específicos, mas não posso deixar de fazer duas perguntas, até de âmbito mais pessoal, de leitura mais pessoal. A indicação do então juiz Sérgio Moro para ministro da Justiça, de certa forma, tornou isso mais vulnerável, essa imparcialidade mais vulnerável? E dois, a prisão e a manutenção da prisão do ex-presidente da República, Lula, se eu considera que ela está dentro dos trâmites legais, processuais e é justa? Olha, a questão da assunção do cargo do ministro, houve o pedido de exoneração do cargo de magistrado. Né? Ele era juiz federal, pediu exoneração, então não tem mais nenhum vínculo com a magistratura para assumir o cargo de Ministério da Justiça, onde vem desempenhando um papel de relevo, inclusive com a apresentação de um projeto de reformatação de diversos artigos do Código Penal, de legislação especial, onde tivemos a oportunidade de debater diversos pontos, Luiz, e ele tem alguns avanços, sobretudo nessa área de acordos de não persecução penal e acordos também após o oferecimento de denúncia. Né? Similar ao que acontece nos Estados Unidos e outras legislações, se permite também esses acordos do Ministério Público com os réus. E isso vai ter um impacto muito grande na atividade judicial. E a questão da prisão do presidente houve após a condenação em segundo grau. A prisão não foi ela de caráter preventivo, houve em razão da condenação em segundo grau, onde o Supremo Tribunal Federal modificou o entendimento, porque verificou que, na prática, a quantidade de modificações também de decisões após a condenação em segundo grau eram mínimas. Então, houve uma mudança de parâmetro, houve uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal e isso gerou a prisão do ex-presidente e diversos outros casos também, quando há confirmação da condenação em segundo grau. Porque também, se não houver, vai se jogar contra a sociedade, porque o trânsito julgado na regra atual ele é um processo muito longo, muito complexo até o trânsito julgado. E gera na sociedade a sensação de que aqueles processos contra determinadas autoridades nunca tem um desfecho. Porque é muito longo esse trâmite em razão da quantidade absurda de recursos e também se procura abreviar alguma dessas modificações legislativas. Então, Saraf, trazendo aqui para a realidade do Ministério Público aqui da Paraíba. A gente fala muito do Ministério Público agindo e tudo, mas do ponto de vista do cotidiano do promotor de justiça, há ameaças de vida, contra a vida do promotor? Qual é o clima de trabalho aqui no Ministério Público da Paraíba? Qual é a realidade de trabalho do Ministério Público? Como é que o senhor trata isso? Enfim,
e se há alguma preocupação em relação a isso. A preocupação é constante. Atender muito bem e dar um apoio muito efetivo, Luiz, ao promotor que está no sertão, no interior, prestando seu trabalho do turno, realizando audiências diariamente, saindo de promotoria de comarca a comarca para realizar audiências de custódias, audiências com outros magistrados. Sozinhos, né, sem segurança. Mas nós damos o apoio em casos em que há essa ameaça. Existem situações de promotores, aqui na Paraíba? Existem ameaçados em que, quando há, nós acionamos nossa assessoria para que haja um apoio ao membro. Apoio no sentido de avaliar a situação, se demanda um acompanhamento. Se houver esse acompanhamento, tem que haver da instituição um monitoramento. Né? Sempre que há conhecimento em qualquer indicativo de ameaça ao membro, nós temos que agir dessa forma. Agora, precisamos dar esse suporte ao promotor que está lá em sua promotoria, rodando de comarca em comarca, trabalhando de comarca em comarca, para poder atender a população. Para você ter uma ideia, Luiz, nós temos hoje 276 magistrados entre juízes e desembargadores e 211 entre promotores e procuradores. Então você tem um universo aí de 65 membros a menos na instituição. E que a gente precisa estar presente em todas as audiências, atendendo a população. Então houve um suporte muito grande da administração, o que é possível, até porque também não temos condições demais, mas o que é possível para o promotor, seja nessas atuações dos centros de apoio, buscando políticas institucionais, para que chegue na ponta esse trabalho do Ministério Público, porque senão fica humanamente impossível. A carência é grande, mas aí o concurso é só para 10 vagas. Tem previsão de outro concurso, enfim? Esse concurso, a previsão é para 10 vagas, é o que a gente pode. Obviamente, chegar no próximo ano, nós vamos debater dentro de uma linha de harmonia, de diálogo com o Poder Executivo, numa tentativa de buscar a nomeação de mais membros. Por óbvio também, ao longo desse validade desse concurso, ocorrerão aposentadorias, e dentro dessas aposentadorias, como esse concurso tem validade por 2 anos, prorrogável por mais 2, nós vamos então proceder às nomeações, ou quem estiver à frente da instituição, ainda das pessoas que forem aprovadas nesse concurso. Porque o que aconteceria agora esse ano, no ano passado e esse ano, que era a aposentadoria de alguns membros, elas foram postergadas em 5 anos em razão do aumento da compulsória. Então isso gerou uma permanência de diversos membros e que quando houver a aposentadoria, esse concurso ainda pode repor, porque estará no prazo de validade. A previsão desse concurso é terminar lá para março, abril, prova oral, previsão em novembro, e ainda vai haver possibilidade das pessoas que passarem nesse concurso poderem substituir alguns membros que se aposentarem ao longo dos anos. Tá aí, doutor Francisco Seráfico, Procurador-Geral de Justiça da Paraíba. Doutor Seráfico, queria agradecer sua presença aqui no Frente a Frente. A gente precisa concluir o programa e desejar sucesso aí na condução do Ministério Público ao longo desses 2 anos. Eu que agradeço. Nosso objetivo é sempre prestar um melhor serviço para a sociedade, Luiz. Bom demais. A você agradecer sua audiência e na próxima segunda-feira tem mais Frente a Frente aqui na sua TV Arapuã. Uma boa noite a todos.